Vamos falar hoje dos processos seletivos, o que faz com que os candidatos reprovem nos processos seletivos e o que faz com que bons candidatos não conseguem passar nesses processos. Então, vou começar falando sobre o projeto do Voo Alto, que começou com um candidato amigo que foi reprovado. Então, para as pessoas que já me conhecem, que conhecem a minha história, e para vocês que não conhecem ainda, eu vou contar um pouquinho aqui como surgiu o Voo Alto com o aluno. O Voo Alto, ele surgiu exatamente de um candidato frustrado porque ele não passou no processo seletivo. E esse candidato, ele era um amigo muito próximo e ele não sabia o porquê, porque geralmente todas as empresas, elas não falam por que você não passou no processo seletivo, né? Qual foi, o que você precisa melhorar. O candidato, ele sai perdido, ele sai frustrado no sentido de perdido, porque ele não sabe onde ele pode melhorar, o que aconteceu. Então, esse candidato amigo, ele saiu muito perdido, sem saber por quê, o que ele poderia melhorar, no que ele falhou. E foi então que eu solicitei a ele, falei, vem no meu consultório, vamos trabalhar, vamos trabalhar e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, para que isso não aconteça novamente. Porque o que eu pensei? Eu falei, poxa, se eu trabalho na área da aviação, tenho uma experiência vasta no consultório, na área de psicologia, então eu posso unir as duas coisas e posso ajudá-lo. E foi então que surgiu o Voo Alto. E ele foi até o consultório e, como vocês sabem, as pessoas que estão aí no processo para a entrada no mercado da aviação, nós sabemos o quanto esses processos são difíceis por a profissão, tanto de comissário de voo quanto de piloto, estar embasado na segurança de voo. Então, os critérios, eles são muito rigorosos, principalmente em relação a comportamento, em relação à cognição. Então, esses processos, eles são muito rigorosos, o que faz com que muitos candidatos reprovem, sem saber ao certo por que eles reprovaram, em qual a etapa, muitas vezes eles não sabem nem a etapa que foi reprovado, o que eles podem melhorar, o que eles podem fazer para melhorar como profissional e se aperfeiçoar para uma outra oportunidade. Então, foi então que esse candidato amigo foi até o consultório. E o que eu fiz? Eu fiz um planejamento de como eu trabalho com treinamento nas empresas aéreas, então eu fiz um planejamento do que essas empresas solicitam, quais são os testes que essas empresas aplicam, quais são as características para esse candidato, o que essas empresas buscam. Isso muitas vezes diferencia por uma empresa nacional ou uma empresa internacional. Então, eu teria que saber ao certo qual era o perfil do candidato para comissário de voo para determinada empresa, para que eu pudesse traçar um perfil e trabalhar com esse candidato. Foi aí que eu comecei com esse candidato, eu fiz todo um processo com ele. Em primeiro lugar, eu fiz um processo de conhecimento das capacidades dele, para saber o que ele precisava melhorar na sua performance, para que ele pudesse aproveitar de uma melhor forma esses processos seletivos que poderiam surgir. E muitas vezes o candidato, quando ele reprova, o que acontece nas empresas? Uma vez que você reprova num processo seletivo, dependendo da empresa, ela te dá de 6 meses a 1 ano para você participar novamente de um outro processo. Então, veja, você com toda aquela euforia, com toda aquela necessidade de trabalhar, querendo entrar no mercado, e de repente essa oportunidade surge e você não consegue ser aprovado nesse processo seletivo. E o pior, além de não ser aprovado, você não sabe o porquê você não foi aprovado. E aí você tenta novamente daqui 6 meses e você também não é aprovado. E o que acontece com você muitas vezes? Nós temos algumas lives que eu fiz com alguns candidatos, eles trouxeram essa frustração deles, que eles passaram por isso, alguns fizeram 2, 3, 4 vezes até conseguir entrar na aviação. Então, quanto
tempo não se passa com você tentando entrar na aviação e não consegue, você não sabe por quê. Você é um bom candidato, você tem boas características, boas qualidades, você tem um perfil para a vaga, mas você não consegue entrar e você não sabe o porquê. Veja, na época que eu entrei na aviação, um curso como voo alto não existia, uma preparação para entrar nas empresas aéreas como comissário de voo, como piloto, ela não existia. Nós tínhamos que bater de porta em porta nas empresas para saber como eles queriam o currículo, como que era o currículo, como que eu faço um currículo para uma empresa aérea. É diferente de um currículo de um executivo, por exemplo? Dependendo da empresa, se é uma empresa clássica ou se é uma empresa mais despojada, tem diferença da maneira que eu posso confeccionar o meu currículo? Então, muitas questões embasadas nesse processo seletivo nós não tínhamos, o que hoje você encontra no Voo Alto com a Lu. Então, essas oportunidades que hoje você tem, há alguns anos atrás, nós não tínhamos. Então, veja, qual é a desculpa para você hoje não estar preparado para um processo seletivo? A demanda do Voo Alto com a Lu veio e surgiu dessa demanda desses candidatos que não sabiam por que eles eram reprovados, eles não tinham noção do que eles precisavam se preparar, como eles precisavam se preparar, como podia ser feita essa preparação. E muitas vezes saíam perdidos dos processos seletivos. Às vezes não queriam nem imaginar. Esse é meu amigo, quando eu propus para ele, claro, ele teve todo aquele luto, né? Porque ele tinha participado do processo, ele era totalmente capaz de passar nesse processo e ele não passou. Então, vem a tristeza, vem a angústia, você fica perdido sem saber o que fazer, né, qual a medida a tomar, e demorou um tempo ainda para ele vir no consultório, para eu conseguir que ele viesse ao consultório, para a gente fazer esse trabalho. Ele tinha as resistências dele, né, e veja, uma das coisas que eu quero colocar bem claro para você, candidato a comissário de voo, ou você, candidato a piloto, muitas vezes a questão não é a sua capacidade, porque muitas pessoas acham que eu não sou capaz, como assim? Eu participei de um processo, não passei, fulano, beltrano passou e eu não passei, ou muitas vezes fica triste com ele mesmo, achando que ele precisa melhorar em algo, que ele não está bem, que ele não é um bom candidato, que ele não é um bom comissário de voo, que ele não tem as características, e muitas vezes uma reprovação no processo seletivo não quer dizer que você não seja um bom candidato, mas que naquele dia você não estava preparado. O que faz de você não estar preparado para esses processos seletivos, mesmo sendo um bom profissional, um profissional capacitado para essa função, capacitado tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Muitas vezes você está nervoso, a ansiedade, o quanto a ansiedade não pode atrapalhar nesse processo, muito, demais. O índice de candidatos ansiosos, nervosos, porque é normal você ir para um processo seletivo de uma empresa, de um emprego, de uma vaga que você quer conquistar, e você está nervoso, isso é natural do ser humano. Só que nós precisamos nos conhecer para saber fazer um equilíbrio dessas emoções, para que essas emoções não atrapalhem a minha oportunidade naquele dia. E como, Luciana, como que eu vou fazer isso, né? É a oportunidade da minha vida, o momento que nós estamos atravessando, por exemplo, as oportunidades que chegam muitas vezes, ela vai vir daqui 2, 3 anos, então essa oportunidade é a garantia que eu tenho para entrar nessa empresa. Então, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer, né, para trabalhar a minha ansiedade frente a tudo que nós estamos vivendo hoje em dia? Nós estamos vivendo uma pandemia,
Todos nós estamos sofrendo, cada um em um grau, claro, uns em graus muito maiores, muito elevados, levando a prejuízos emocionais. Alguns conseguem aí lidar com essas emoções. Então, a minha pergunta para você é: o quanto você está preparado para as oportunidades que vão surgir no mercado? Pois nós sabemos que elas vão surgir. Nós tivemos aí uma queda da demanda muito grande por conta da pandemia, e nós sabemos que esse retorno, ele vai vir. E o quanto você está preparado para este retorno, o quanto o seu emocional, o quanto você está cuidando do seu emocional para esse retorno, para as oportunidades que vão surgir. Ontem eu estava no consultório e eu fiz um stories, né, para anunciar a live de hoje. E no meu stories eu coloquei que eu havia chegado de voo e eu já tinha descansado, eu já tinha atendido os meus pacientes da tarde, eu já estava começando, já estava entrando à noite, já eram umas 5h30 da tarde, já estava entrando à noite, eu ia atender alguns pacientes ainda e produzir conteúdo para o Voe Alto. E 3 pessoas totalmente diferentes perguntaram para mim: Luciana, como você consegue tudo isso? Como que você consegue se programar? Né? Me ajuda, porque eu não consigo me programar. Ainda que eu tenha tempo, eu não consigo me programar. E aí, o que eu coloquei para essas pessoas? Descarte da sua vida. Descarte da sua vida tudo que não traz valor a você. Descarte da sua vida tanto pessoas, quanto objetos, quanto coisas que não agregam a sua vida. Traga para a sua vida somente aquilo que agregue, deixe na sua vida somente aquilo que está te agregando como pessoa, como profissional, te agregando como filho, como pai, como esposo, como profissional, como comissária, como executivo. Deixe na sua vida somente aquilo que agregue. Muitas vezes o nosso dia está cheio de conteúdos, de coisas, de programas que não estão me agregando a nada. É assim que eu tenho tempo, é assim que eu equilibro o meu tempo, é assim que eu gerencio o meu tempo. Então, uma das coisas que nós temos que fazer muito hoje em dia, principalmente hoje, com todos os acontecimentos que nós temos, é selecione o que você quer para você. Selecione os programas que você quer assistir. Selecione, sim, as amizades que você quer para você. Aquela amizade que te coloca para baixo, o quanto essa amizade pode te ruinar, pode te fazer mal. Então, selecione melhor as suas amizades. Eu falo que as amizades, ela é como você ir para um buffet. Quando você chega num buffet, que você vai almoçar. Então, você chega nesse buffet e o que você faz? Você tem 3 tipos de pessoas. Eu quero que vocês, quando tiverem a oportunidade de ir a um buffet, almoçar ou jantar, percebam, tem 3 tipos de pessoas no buffet. Tem aquela que ela pega o prato, higieniza a mão, hoje em dia, né, coloca as luvas, e ela começa do início ali, né, das saladas, dos grãos, e ela vai pegando tudo. E ela vai pegando. Quando ela vê, o prato dela tá assim. Ok? Tem aquela pessoa que ela higieniza a mão, ela pega o prato, e aí ela pensa: bom, hoje eu vou à academia, hoje eu vou trabalhar bastante, então eu preciso de muita energia. Então, o que eu vou comer? Eu vou pegar um grelhado, vou pegar bastante um grelhado, um filé mignon, vou pegar uma salada e vou pegar alguns grãos, ok? Ela gerenciou. E tem a terceira. O que ela vai fazer? Ela vai pensar: o que eu preciso hoje? Eu vou trabalhar? Não, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou ter um dia mais tranquilo, eu vou fazer a minha leitura, eu vou estudar. Requer que eu tenha uma boa alimentação, mas não requer que eu precise me alimentar tão bem, porque eu não vou gastar tanta energia. Então, eu vou comer algo mais leve, ok? E o que essa pessoa vai fazer? Ela vai dar uma volta nesse buffet e ela vai ver o que tem no buffet. E dentro do que tem, ela vai escolher o que ela quer para ela, frente às necessidades dela.